Tem pessoas que preferem viver uma vida guardando mágoa de escassez, ao invés de aprender a se perdoar e perdoar o próximo. E, pastor, eu ouvi o senhor falando, eu guardo mágoa dos outros. Não vem não, irmão, porque você vai querer ser reconhecido. Fica no seu canto aí, que o evangelho não é sobre guardar mágoa dos outros, não. É sobre se perdoar e ser perdoado. Amém? Meus amados, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Provavelmente eu só irei ler e depois eu terei uma oportunidade de ministrar essa palavra. O tema dessa palavra é o sonho de José visto pelo lado de dentro. A gente é acostumado a ver somente o exterior de José, o que Deus usou ele para fazer. Mas existem algumas coisas que ele venceu para poder estar ali. Gênesis 37, eu ia ler do verso 13 ao 20, mas eu vou ler agora somente o 20. Diz assim: vinde, matemo-no, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa hora, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o poder do Senhor venha sobre o nosso coração. Deus, tudo aquilo que foi ministrado nessa semana de oração, traz a memória para aqueles que estavam aqui e ouviram da Tua palavra, Deus. Que o mais importante, que é a Tua palavra, possa estar guardada no nosso coração. E abençoa o nosso culto hoje, essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus pela sua vida. Você conhece a história de José, você sabe muito bem o processo que ele passou. E a gente fala que ele foi um homem que não desistiu, mas tem passos ali para que a vida dele tenha sido uma vida abençoada. Primeiro, ele é filho do amor. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia a história dos pais dele. Então ele fez questão de ouvir o que o pai dele falava a respeito dele e a respeito da mãe dele. Sendo assim, você cresce grato, não com traumas. Ele sabia que era filho único e ele tinha que honrar o pai. E ele sabia que ele não tinha culpa das regalias que ele tinha. E Jacó destinou ele para ser grande. O fato de dar uma roupa para ele colorida já falava da nobreza que o pai fez com ele. O que Jacó fez com José foi a mesma coisa que Abraão fez com Isaac. Note que Abraão trabalhou muito nessa terra, ele piquetou toda a terra, aonde ele passava, ele construiu um altar ao Senhor, ele ganhou o mundo, ele demarcou a terra prometida, construindo um altar para o Senhor. Quando chegou na vez de Isaac, Isaac não precisou trabalhar nada. Ele apenas teve que ter fé em Deus e desentulhar os poços que o pai dele havia cavado. Note que como também Isaac não trabalhou, não dava para a descendência dele construir algo sem trabalho, porque teria que recomeçar. Então Jacó começou trabalhando muito, e olhe que ele não desistiu, porque 14 anos é uma vida inteira, e com mais 7, 21 anos é uma vida inteira, e quando perguntaram para ele, ele disse que era como o dia de ontem. Ele disse que ele estava tão feliz e tão apaixonado pelo Deus que ele passou a crer, que ele nunca viu tribulação naquilo que ele estava fazendo. Mas quando o faraó quis conhecê-lo, ele perguntou para Jacó: Jacó, quais são os anos da sua vida? Ele disse: os anos das minhas peregrinações são 137 anos, se não me falha a memória. Maiores foram os dias maus do que os dias bons, mas até hoje o Senhor me sustentou de pé. Então note uma coisa, ele disse que os dias que ele passou trabalhando pelo amor da vida dele foi como um dia apenas, que ele trabalharia tudo de novo. Então todo o resto da vida dele foram dias de tribulações, mas o dia que ele estava trabalhando com um propósito, no sol e na chuva, ele não viu fardo pesado, porque ele tinha uma missão. Quem tem uma missão não retrocede. Quem vai debaixo de uma palavra
palavra que Deus deu, sabe que se permanecer até o fim, Deus cumpre o propósito, porque ele não é homem para que minta. Tem muitas pessoas mortas que não cumpriram o propósito de Deus, porque são fracos, covardes, desobedientes. E no final faltava uma coisa: Jacó se sentia culpado por ter brigado com o irmão, mas ele sabia que ele não poderia voltar como Jacó, ele teria que ser transformado para alcançar o perdão de alguém que ele amava muito. E um belo dia ele olha e diz: Senhor, estou voltando para o meu irmão, estou voltando de volta para a minha terra. Imagina o Gugu Liberato fazendo essa reportagem. E ele diz: só que eu fugi sozinho e agora eu tenho uma nação, porque dentro de mim eu creio que tem algo importante. No meio do caminho ele avista quem? Um anjo com espada. E ele sabia que ia entrar em juízo, porque nenhum ser humano dá conta de deter um anjo. Nenhum ser humano na face da terra dá conta de parar um anjo. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu não saio daqui sem que você me abençoe. Como assim? Você tem tudo, você tem uma família abençoada, você tem riquezas. Ei, mas eu não fui chamado para viver riquezas da terra. Isso aqui é transitório. Eu fui chamado para ter a bênção do Senhor dos céus. Eu quero chegar lá marcado e transformado. O anjo começou a falar para ele: não, mas Deus sempre vai ficar assim, irmão. Vai usar pessoas, vai usar uma palavra. A gente é tão com falta de fé que a gente não vê mais essas manifestações, e Deus coloca anjos em forma de carne e osso. E aí o anjo fala para ele: meu querido, eu quero ir embora, me deixa ir. E ele disse: eu só saio daqui se eu receber a minha bênção. Só que Deus, que sonda mentes e corações, sabia qual que era a real intenção do coração de Jacó. Ele disse: eu não quero mais ser chamado pelo nome daquele que persevera, e daquele que agarra, e daquele que permanece até o fim, porque isso eu já sei. Eu permaneci até o fim, cumpri o meu nome, porque Jacó não é acusador, nem enganador, nem suplantador. Isso foi um trocadilho que o irmão dele falou: olha, Yaakov, esse cara me roubou. E Jacó não roubou ele não, irmão. Jacó estava lá como oportunista e falou: você é fraco, e eu tenho certeza que você é fraco, e você está impedindo a minha bênção, porque existia uma profecia que o maior serviria o menor, o mais velho serviria o mais novo. E quando você tem uma palavra, irmão, você sabe que Deus vai cumprir. E chegou o tempo, e ele falou assim: eu vou trocar então a minha bênção pelo bucho, porque eu sou guloso e sou desviado. E quem é assim não tem propósito, porque não jejua, não ora, e tudo quando fala de comida fica louco da cabeça. Ele falou: o que me adianta a promessa de Deus se eu não tiver alguma coisa para comer? Ele falou: é isso mesmo, eu já sabia que você era fraco. E daí ele já teve a bênção de Deus na vida dele, só que ele precisava tomar ela por esforço, porque o reino de Deus está dentro de nós, nós precisamos tomar ele por esforço, e aí as coisas começam a acontecer, e ele tem que sair fugido. Se você for ler o texto, Isaac sempre soube quem era Jacó. Ele diz: uai, o cheiro é de Jacó. O apóstolo Paulo diz que nós somos para o Senhor como um bom perfume. E a única pessoa que pode disfarçar, tendo aparência de ovelha, é o lobo. Ele sabia quem era o filho dele. Ele disse: eu te dou a minha bênção, vai. Aí um menino que vendeu por causa de um prato de lentilha ficou desesperado: eu preciso da sua bênção. Irmão, você não precisa de coisas para servir a Deus, você precisa obedecer. No meio do caminho ele para e fala assim: eu estou fugindo, mas eu não te conheço, eu te conheço só de ouvir falar. E ele para num lugar onde os anjos resolveram se movimentar em favor dele. Agora detalhe, vocês viram o manifestar de Deus aqui? Não é diferente do movimentar de Deus na vida de Jacó. Cabe a mim e a você entender que Deus marcou esse lugar para mudar a tua história hoje. Ou você vai ficar sendo filho de Satanás, ou sendo filho de Deus, pronto para mudar a tua história e vencer. Porque quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, e vai ficar remoendo a vida inteira. O diabo vem somente roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e abundância. E vida e abundância é desfrutando da bênção dele. Ele olha para o Senhor e fala assim: Deus, se o Senhor for o meu Deus particular, não o Deus dos meus pais, o meu Deus, e me der pão,
e me der veste, e me fizer em segurança, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Olha o primeiro voto que ele fez, presta atenção nisso. Não é sobre dinheiro não, irmão, é sobre honrar o Senhor com as primícias de tudo. Ele aprendeu isso com quem? Com o pai dele. O pai dele disse, eu semeei numa terra de fome, que Deus disse, não desce para o Egito. Egito, o nosso povo vai para lá por desobediência, mas Deus falou para Isaac, não desce, você não vai descer. É a terceira e a quarta geração que vai, porque é assim aos pecados, você não vai. Fica na terra que eu já demarquei através do seu pai. E ele disse que ele semeou naquela terra. Mas sabe por que ele semeou naquela terra? Porque o pai dele entregou ele como sacrifício no monte. E aí, irmão, quando você sabe que você é entregue ao Senhor, o Senhor nunca te abandona. Ele sabia a história do pai dele e foi, e você conhece a história desse menino. Esse menino prosperou no sol e na chuva. Olha a loucura de Deus. Deus fala para ele, eu vou te honrar. Sabe o que é que você faz? Você vai pegar varinhas e vai cortar essas varinhas no meio e vai descascar ela e vai colocar em frente os coxos. Quando os animais forem beber água, as bichinhas vão ficar prenhas e vai nascer do jeito que você quer. Quando Labão mudou a sorte e disse, vai nascer do jeito que você quer, pode ficar tranquilo, porque eu sou contigo. Por causa de palavra, de obediência, de um coração. Ele disse, eu tenho um propósito, essa é a mulher da minha vida. E eu vou criar descendência com ela. Irmão, Jacó trabalhou por um homem 7 anos, foi enganado, mais 7, e depois trabalhou mais 7. Só tempo perfeito de Deus, tranquilo. Tem gente que está 28 anos na igreja, nunca viu o tempo perfeito de Deus. Ele no primeiro dia ele já viu, ele disse, aqui Deus vai mudar a minha história. E aí no meio do caminho ele já tinha rebanho, já tinha coisa, ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Ué, mas se ele for abençoado lá, não, eu quero que o Senhor me abençoe. Por quê? Eu saí de um jeito, mas eu não quero voltar desse jeito. E aí, o anjo olhou para ele e falou, qual que é o seu nome? Ele disse, Jacó. Aí ele falou, não, seu nome não é Jacó, é príncipe. Porque você lutaste com Deus e prevaleceste. É impossível alguém ganhar de Deus se for na força do braço. Mas é impossível Deus não deixar ser vencido nessa situação, nesse contexto. Alguém está falando, Senhor, transforma-me. Não transforma outra pessoa, transforma-me. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a mudança do Senhor na minha vida. O que Jacó queria era se apresentar diante do irmão dele e dizer, olha o que Deus fez. O Senhor me elevou do patamar de fugitivo agora para príncipe. Eu deixei ser marcado, eu deixei que Deus me transformasse, eu deixei a glória de Deus invadir o meu ser. Aí sabe o que acontece? Preste atenção, quem murmura vai dar desculpa. Aí foi marcado na coxa direita, ele atravessou o ribeiro, ele andou 6 quilômetros para ir machucado, 6 quilômetros para voltar, e depois mais 6 quilômetros para ir de novo, porque ele dividiu o bando em 3, e o povo perguntava, ele falou, o quê? Não, você tem problema? Que problema? Não, é porque eu estou vendo você, então você está me vendo? Você está me vendo aqui? Você está ouvindo a minha voz? Então não tem problema não. Irmão, vocês viram o raio-x que eu mandei da minha mão? A prótese está saindo. Eu passo a mão, eu já vejo aqui ela saindo. Porque vai passando o tempo, você vai perdendo massa óssea. E o parafuso está saindo. É dor insuportável todo dia. No tempo do frio é mais dor ainda. Esse dedo dói mais do que a mão dói mais do que o braço, e o braço dói mais do que o corpo todo. Mas agora imagina quem tem parabólica na perna inteira até hoje. Eu conheço pessoas que estão felizes porque têm a oportunidade de louvar o Senhor. No ano passado eu estou lá, podando meu pé de uva lá em casa, todo empolgado, pai, e o tal desse dedo abençoado, bonito, ele está aqui, mas a sensação que eu tenho é que ele sempre está dobrado. Irmão, eu peguei o alicate de corte e tá aqui, rachou ele no meio. Irmão, não doeu não. E eu em cima da escada. Sabe por quê? Porque o enxerto que foi feito nele foi com pele fina. E foi com a carninha da mão. E o tendão, o primeiro tendão foi daqui. Nada do que tem aqui foi feito para ele.
corpo enxertou nele para que ele sobrevivesse. Eu falei, o que o senhor quer ensinar? O senhor falou para mim, você está podando o que? A videira. Ele disse, é melhor ser podado do que ser cortado. Eu cortei você, eu podei. Eu falei, me podou. Eu falei, vai doer do mesmo jeito, só que se cortado é uma dor só e morre. Se podado é uma dor só, vive, multiplica, prospera e frutifica. Eu falei, é isso que Deus faz, de qualquer jeito vai doer. Aleluia, quem está me entendendo aí? Meu Deus. Então ele sabia quem que era o pai dele, quem que era a promessa dele, porque eu contei um pouco da história do pai. E José cresceu nesse ambiente. Aí num belo dia, o pai fala, vai para Siquém. Vai ver se os seus filhos estão pastoreando. O significado de Siquém é ombro, sustentação. Quando ele chegou nos arredores de Siquém, os irmãos não estavam lá fazendo o trabalho que era para fazer. Ser sustentáculo do pai, porque eles estavam pastoreando o rebanho. Uma pessoa falou, eu vi eles em Dotã. Quando José chega em Dotã, o significado de Dotã é dom e oferta. Lá ele foi jogado numa cisterna. Jogado numa cisterna, eu lembro de Jesus falando, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não produz fruto. Mas se deixar ele morrer, ele produz frutos para a vida eterna. Amém. O grão de quê? O grão de quê? Me diz uma coisa, qual foi o sustento de todo mundo no Egito? Trigo. Olha que Deus não lembra, a Bíblia conecta na Bíblia o tempo todo, irmão. E aí os primos dele, os ismaelitas, descendente da carne, levaram ele para o Egito. Potifar gostou dele, trabalhou para Potifar, foi traído. Estou acelerando o processo, já entenderam como que seria a mensagem. Foi traído. Deus engrandece o homem. Foi traído. Porque primeiro Deus te engrandece aqui dentro, a gente quer ser grande lá fora. A gente quer quer status, irmão, a nobreza está aqui dentro. Os nobres projetam, você projeta pela fé coisas nobres, e na sua nobreza Deus prospera. Saí do supermercado esses dias, encontrei uma senhora no chão, sentada ao chão, e aí a senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou, não, estou só esperando aqui meu filho, ele vai me buscar de moto. Eu falei, ele está vindo? Ele falou, não, ele não vai me buscar, ele mandou um moto Uber. E ela, um pouco desprovida de lucidez. E aí veio uma frase, uma voz no meu coração, no meu ouvido, dizendo assim, a humanidade inteira está doente. Aí veio a outra voz no meu outro ouvido dizendo assim, não subjugue a minha graça. A voz de Satanás diz que não tem mais jeito. Não pegue uma situação isolada e coloque todo mundo na mesma cesta. E eu na semana de oração, irmão, no fogo e no glória. Eita glória. Às vezes a gente quer se destruir porque a gente está num dia ruim, quer ofender e destruir a vida de todo mundo, irmão. Você acha que o médico não passa problema, que o policial não passa problema, o profissional de saúde não passa problema? Imagina se eles resolvem fazer greve todo dia porque ele está ruim. Missão dada é missão cumprida, irmão. Menino que fica me dá. Homem chega, eu já acordo porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho que abençoar a vida de alguém. Eu vou para fazer e fazer bem feito, porque ainda mais que eu sou crente. Estava compartilhando hoje, que preste atenção nisso. As pessoas que resolveram servir as trevas, elas ouvem o guia delas falando face a face o tempo todo. Note que quando um filho da treva encontra um filho da luz, a pessoa já ouve a voz na hora. Pode ser alto escalão ou baixo escalão. Já ouve falando assim, não mexe com esse, que esse é crente. E por que o Filho de Deus não ouve a voz de Deus o tempo todo? Sabe por quê? Porque o filho das trevas não tem a palavra da vida. Então pode falar qualquer coisa que os emocionados vão ficar ouvindo. O filho da luz tem a lei, os mandamentos que trazem vida. E Deus disse, eu estou gerando uma geração de gente produtiva e inteligente. Então mergulha no rolo do meu livro e vê o que tem para você hoje. Que eu tenho palavra de vida eterna, porque quem me conhece é liberto. Quem me conhece
conhece tem vida. Quem me conhece é abundante. Quem está comigo nessa aí? Aleluia! É por isso que a semana de oração foi salmos, foi palavra. Palavra é a palavra que liberta. Só fica doente quem tem uma Bíblia em casa emocionalmente porque quer. Aleluia. Oh glória. Ai, eu até hoje estou machucado com alguém. Não, você está machucado com você mesmo, porque você é fraco. Você não consegue suportar a sua inutilidade por falta de perdão. Porque como eu falei aqui, quando eu me converti, eu fui pedir perdão para todo mundo que eu ofendi. Falei, eu te ofendi. Eu guardei. Davi diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se quebravam dentro de mim. O pecado me consumia. E eu só via coisa ruim nos outros. Note que Natan fez. Natan contou uma história para o rei. E o rei em pecado não agiu de misericórdia. O rei disse, então mata esse homem. Natan olha e disse, é você o rei. Na hora ele disse, Senhor, não me mata não. Porque eu sou hipócrita. Eu quero juízo para os outros, mas para mim, de verdade, eu quero misericórdia. Aí Natan olha para ele e diz, eu não te tirei de trás das malhadas. Eu não te vi quando tu estava sozinho. Eu não te dei vitória, honra e glória. E se tudo isso ainda fosse pouco, era só você me pedir, que eu te daria muitas vezes mais. Mas você resolveu pegar algo que eu não te mandei para fazer. Eu sou seu pai, eu sou seu dono, eu mando e pronto, e acabou. Para mim servir é do meu jeito. Não existe outro Deus, não adianta eu querer criar um Deus no meu coração, não. Não substitui o Deus da palavra da vida, a palavra rema, porque o caróis de Deus ainda existe. E ele está abreviando o tempo, aleluia. Aquele homem chega no palácio, irmão. Sabe quem foi cuidar da vida dele? Potifar. Ele olha para Potifar. Se fosse no dia hoje, ele olha para Potifar e diz, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, ele olha para Potifar e diz, vamos vencer junto. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um processo de Deus. Quem sabe que tem uma palavra de Deus, não fica culpando os outros não, irmão. É Deus, ele olha para Potifar e diz, obrigado, porque eu fui para o calabouço. No calabouço eu administrei. Não importa onde você está, se você quer ser crente de verdade, você é crente em qualquer lugar, irmão. Quer ser crente em qualquer lugar. A pastora está trabalhando com o menino e o menino ficou em confronto. Eu tenho certeza que esse menino foi conversar com os guias dele lá, e porque tem crente mequetrefe, chulezento, que não teme ao Senhor, só vive de aparência. E o guia falou, o guia espiritual dele falou assim, chama ela para ir para uma reunião para ver se é crente mesmo. E aí ele falou assim, eu vou na sua igreja, mas você for primeiro na minha reunião lá. Ele falou, estou dentro, pode marcar o dia que eu estou dentro. O cara calou na hora. Porque está cercado de crente frouxo por aí, que só sabe falar mal da vida dos outros. Mas ninguém tem coragem de olhar e resgatar alguém que está perdido. Porque o evangelho não é sobre ser engrandecido, é dizer, me convém que eu diminua para que ele cresça. Eu sou só a voz que clama onde? Não é no palácio, é na bonança, é no dia de festa, não. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu fui chamado para endireitar os caminhos do Senhor até que Ele venha. Não é para criar problema, não. É para endireitar os caminhos tortuosos que aqueles que não têm o coração no Senhor estão causando problema por aí. Eu não fui chamado, irmão, para ser problema de ninguém. As pessoas ficam, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, eu nunca vi ninguém dizendo, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer aquele que me salvou. Ah, irmão, quando eu tiver a oportunidade, eu vou pular no pescoço dele e vou falar. Estava em casa dia de sábado, pensando em desistir da vida. E aí eu senti uma presença. Eu falei, Senhor, o Senhor não me ama, não. Porque está tudo dando errado na minha vida. Eu estou passando necessidade em casa. Porque eu comecei a ouvir nos crentes errados, irmão.
Eu comecei sem ler Bíblia. Eu comecei sem ir para a palavra, só na emoção, andando com quem é doente. 4 horas da tarde eu vi um clarão. E quando eu olhei na porta da cozinha, uma luz veio até mim e apareceu ele. Ele falou para mim, é impossível não te amar. E ele estendeu a mão. E o meu nome estava gravado na palma da mão dele. Ele disse, filho, esse nome está aqui. Mas quando tu estiver comigo, eu vou revelar o verdadeiro nome que eu tenho contigo. Quando eu cheguei no culto de domingo, tá o meu pastor pregando sobre Isaías. E do nada, ele estava pregando uma mensagem. E do nada ele diz, assim diz o Senhor, eis que eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Eu falei, nunca mais ninguém me engana. Eu vou para a palavra da verdade. Desde então eu tenho gastado 20 anos da minha vida de conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que me cingiu de força, que adestra as minhas mãos para a batalha. O Deus que faz com que o solitário habite família, que a estéril se torne alegre mãe de filhos. O Deus que ressuscitou uma filha minha na barriga da mãe. O Deus que pode fazer coisas impossíveis. E aquele homem, ele olha e disse, ei, eu sei o Deus que me chamou, irmão, eu preciso de vocês para me ajudar. Ele vem, prospera todo mundo, traz os irmãos, ele prova o coração dos irmãos. Os irmãos começam a falar, olha que coisa linda, irmão. Os irmãos falam assim, eu errei. O outro falou, eu errei. Um terceiro diz, nós erramos, nós matamos para o nosso pai, o nosso irmão, e vendemos ele para o Egito. Essa maldição que está chegando agora, é porque nós erramos. José dá um grito e diz, então eu quero o menino aqui. Eles relutaram, eles tiveram que chegar para o pai humildezinho, e dizendo, o homem disse que só se levar o mais novo. Com muita relutância ele foi. Quando ele chega lá, um dos irmãos tinha prometido para o pai e diz, pai, se Benjamim não voltar, pega os meus filhos, em sacrifício eles não serão mais meus, serão seus. Quando José viu a Benjamim, ele começou a chorar. E ele se revelou para os irmãos ficaram doidos, dizendo, agora esse homem vai me matar. Ele olha e diz, não, até hoje vocês não conheceram o Deus de Israel. Foi para a conservação da vida que Deus usou vocês. Vocês mesmos sendo tortos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, Deus usou vocês, fica tranquilo. Vocês me jogaram em Dotã, no dom, na oferta, mas o grão de trigo caiu na terra e prosperou, e hoje para a conservação da vida, Deus me levantou neste lugar. Ele diz, vai, meu pai vive, então manda chamá-lo. Aleluia! E vem carros e carruagem para pegar um príncipe, irmão. Não foi buscar um velho, não, foi buscar um príncipe, porque nós precisamos ser introduzidos à realeza. Só existia um grande rei na época, que era o rei do Egito. Deus tinha quebrantado o coração dele. Faraó diz, pega os melhores carros e leva, vai buscar teu pai. O príncipe disse, José vive, tiveram que confessar, nós pecamos, porque não tinha diante de Deus, toda obra maligna, ela é desfeita e ela é revelada. O pai fala assim, o que a gente está fazendo aqui, irmão? Os meus olhos vão ver meu filho, vamos. Ele entra dentro da carruagem como um príncipe, chega lá em glória. Quando ele chega perto de Faraó, Faraó manda conhecer ele, ele diz, eu quero orar por você, Faraó. Olha que Deus fala que Faraó fala para José. Faraó fala para José assim, José, só quando eu estiver sentado no meu trono, que eu sou maior do que você. Mas se eu me levantar, você é maior do que eu. Faraó já estava fazendo uma profecia.
Ele já está demarcando. Olha que Deus fala para Moisés: Moisés, eu te dou a autoridade que há em mim. Você será como Deus diante de Faraó, e Faraó vai pedir bênção na tua frente. Jacó chega, abençoa Faraó. Você sabe a história. Jacó morre, os irmãos ficam desesperados. Ele falou: não, irmão, eu tenho fartura para dar, eu não tenho problema com dinheiro, nem com comida, nem com servir os meus irmãos, não. Pode sentar na mesa que tem para todo mundo. Quem fica brigando por causa de comida, de disse-me disse, querendo o melhor lugar na mesa é criança. Nós já somos homens adultos. Pode ficar tranquilo, foi Deus que me conservou em vida. Eu sei o significado do meu nome. Só Yahvé pode gerar salvação. Então eu não estou gerando salvação, não. Eu sou instrumento de salvação. Fica em paz, fica tranquilo. Josué está no leito de morte para morrer. Ele profetiza para os irmãos dele algo que Jacó falou para ele, algo que Abraão falou, que Deus falou para Abraão. Abraão repetiu para Jacó e Jacó repetiu para José. José repete para os irmãos e diz: haverá o dia que Deus visitará o meu povo no Egito e vai haver grande salvação. Mas não esquece de mim, não. Eu quero ser enterrado em Siquém. Me leva para lá. Aonde os irmãos tinham que estar pastoreando? Em Siquém. É em Siquém. Deus sempre traz à memória aonde a gente errou para a gente ir lá e restaurar. Ah, meu Deus. Só que agora, irmão, não é só um. Agora é uma nação inteira chamada José. E aí Moisés se levanta, representando todo Israel, a tribo de Levi de adoração. Ele diz: eu vou cumprir a promessa que os meus irmãos fizeram a José. Vamos levar os ossos dele. Passa por Dotã e diz: foi aqui que ele foi entregue como ovelha muda ao matador. E agora nós vamos levar ele como sustentáculo. Quando os ossos de José foi depositado em Siquém, toda a nação de Israel começou a prosperar. Eles entraram na terra prometida. Porque Josué cumpriu aquilo que Moisés começou. E sabe o que Deus fala a respeito de José? Ele diz: tu é ramo frutífero, videira verdadeira. Os animais e as aves do campo vão vir de longe para se aninhar nos seus ramos, que os seus galhos vão ultrapassar os muros. Você nunca mais será o mesmo. A sua vida nunca mais será escassa. Ei, tudo tem um processo. Os tolos dizem que não é difícil o processo. Os tolos dizem é porque a sua vida é fácil. Você acha que eu não pergunto todo dia quando eu vejo o Robério, como que você está para louvar o Senhor? Eu, pastor, bem eu não estou não, mas se é para o meu Deus eu vou lá. Ah, meu Deus, vencedores o tempo todo, irmão. É tempo de você dizer assim: eu vou me alegrar, eu vou para a casa do Senhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou servir o Senhor com alegria, porque o Senhor tem promessa. Não dá para um dia ser uma água amarga que destrói a vida de todo mundo e no outro dia querer ser água doce. As pessoas sabem, pelo menos aqui ninguém é enganado, pelo menos aqui quem sobe vai pregar a palavra, e vai dizer que você precisa encarar a sua realidade de frente, porque Deus morreu na cruz, para que eu tivesse vida e vida em abundância, e Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, meu Deus, Ele disse: é tempo de você espalhar as boas novas. Qual que é as boas novas? É tempo de florescer, é tempo de prosperar, é tempo de avançar, é tempo de crer naquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Você crê nessa verdade de Deus? Você crê nessa verdade do Senhor? Então eu quero que você fale para você mesmo no seu coração aquilo que Davi disse: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Eu não vou deixar minha alma caída me subjugar, não. Posso te dar um conselho? Volte a olhar nos olhos das outras pessoas. Pare de andar acusado. Tem pessoas que sabem que está errado e não conseguem reconhecer da volta. Eu conheço isso. Eu conheço uma história como essa. 2 ladrões na cruz.
Um olha e fala assim: se você é tudo isso mesmo, salva-te e salva nós. Os dois na mesma situação, na mesma igreja, 50% na mesma igreja, mesma ministração de amor calada, cravos nas mãos e nos pés. O outro diz: você está ficando louco, rapaz. Você já ouviu a palavra assim como eu? Nós merecemos, ele não. Aí ele olha, olho no olho, e diz: Senhor, olho no olho, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Na mesma hora, o Senhor, você vê na história, você viu o Senhor dando moral para o outro? O Senhor só virou de lado e falou assim: ainda hoje estarás comigo. Mas Jesus ficou quantos dias morto? Por 3. Presta atenção nisso. Quantos dias morto? O Senhor mudou o cronograma dele por causa de 2 pessoas. Por causa de um ladrão e por causa de uma prostituta. Está entendendo? Quem muito é perdoado, muito ama. O Senhor se dividiu ao meio para levar um para o paraíso. Levou a graça. Preste atenção nisso. O cordeiro levou Dimas, o ladrão, para o paraíso. Para apresentar o paraíso para ele. O leão desceu até a mansão do inferno e disse: você não tem poder para nada. A partir de hoje, quem confessar o meu nome e seguir os meus mandamentos não tem parte contigo. No meio do caminho, saiu do inferno. O leão volta a ser cordeiro e quer subir para o céu. Encontra uma moça chorando. Chorando. Quem? Uma prostituta. Que sabia quem era a vida dela. Ela disse: ele me amou como ninguém me amou. Ele me amou como ninguém me amou. Eu fico aqui com ele. Ela desesperada, dizendo: onde você encontrou, onde você escondeu o meu Senhor? Tem muita gente que fica procurando Jesus morto. Ah, mas eu vi Jesus morrer. Ela não viu Jesus morrer, não. Ela viu a profecia se cumprindo. Ela sabia que ele vivia. Ela disse: eu quero saber onde você quis esconder o meu Senhor, não o corpo dele. Aonde foi? Aí Jesus disse: Maria. Ela para, suspira e diz: eu conheço essa voz. És tu, Senhor? És tu, Senhor? Ele diz: Maria, não me detenhas. Eu estou com saudade de casa. Eu estou com saudade do meu pai. Faz um favor para mim. Avisa aos discípulos. E avisa também a Pedro. Lembra que aos outros, presta atenção nisso. Aos outros ele falou no geral. Cada um tinha a sua importância. Mas ele morreu por saber que você errava. Mas a salvação é dada por causa do arrependimento. Quando ele fala o nome de Pedro, é porque ele viu um Pedro arrependido. Ele diz: e fala a Pedro, que eu virei até ele na Galileia. Você está entendendo? E sabe aonde Jesus foi buscar Pedro? Na praia. A história se repete. Na primeira vez, na primeira pesca, Pedro não pescou nada. Jesus faz uma grande pesca para pagar a dívida de Pedro. Pedro diz: eu sou pecador. Mas olhe que você vai ler as histórias dos discípulos, você não tem relato de quais foram os pecados dos discípulos que andaram com Jesus. Você sabe o relato de Maria Madalena, porque foi exposto. Quem é curado, irmão, não tem problema de expor o seu passado. Ele olha para o endemoniado gadareno
O endemoniado quer andar com Jesus. Ele disse: não, fica tranquilo, irmão, você já ouviu a palavra do Senhor. Eu preciso ensinar mais para esses caras aqui. Eles vão ter um ministério maior do que eu sei, eu preciso ensinar mais. Mas você já está pronto para pregar para o povo da sua aldeia. Ele pregou para 10 cidades. Nunca fez discipulado, ele só pregou aquilo que Deus fez. Eu era endemoniado e agora eu vivo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dá desculpa. Ah, meu Deus, aí sabe o que acontece? Para Maria, ele detém ela. Ninguém conseguiu fazer Jesus parar, só uma mulher, que ela foi pega em adultério diante de todo mundo, ela se sentiu perdoada. Ele disse: Maria. E aí, na segunda pesca, Pedro está lá na praia do mesmo jeito, pescando, agoniado, angustiado. Só que agora ele tinha uma esperança, porque ele já tinha se arrependido. Dias ruins você vai ter, permanecer nesses dias ruins é tolice. E aí aparece Jesus. Só que agora, irmão, Jesus aparece de outra forma. Jesus aparece servindo os alimentos da terra. Ele já trouxe de casa o fogo, a lenha. O primeiro homem trouxe de casa o fogo, a lenha. E Deus do céu disse: você trouxe o fogo, a lenha e o cordeiro da terra. Mas você não precisa entregar o cordeiro da terra, que é Isaac, não. Eu vou te entregar o cordeiro dos céus, que simboliza aquele que tira os pecados do mundo. Aí Jesus chega, ele traz na terra o fogo, a lenha, e não é no monte, no pedregulho não, é numa terra macia agora. É numa terra fácil de andar, porque ele olha para Abraão, o dia que Abraão está angustiado, ele diz: sai da sua tenda, filho, olha para as areias do chão, pisa, você pode contar? Não, assim será a tua descendência, serão numerosas como a areia da praia do mar. Aí ele pega o fogo, a lenha, e faz uma fogueira, no meio da multidão, que aqueles discípulos iam ganhar para Jesus. Aí ele não vem mais no monte, irmão, o sacrifício já foi feito, agora ele vem no mar, e diz: eu vou entregar para você aquele que disse que quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele diz, ele pega um peixe e assa o peixe, e quando Pedro vê, João fala: é o mestre. Pedro veste a roupa e se levanta e sai correndo e nada, e teve uma pesca linda. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para os discípulos e diz: tem alguma coisa aí para comer, sabendo que tinha peixe aqui para comer, e Pedro começa a querer agradar o Senhor. E querer agradar o Senhor, é por isso que ele conta que ele pescou 153 grandes peixes. Numa hora ele para e fala assim: para que eu estou querendo entregar algo natural para o Deus que disse que eu não vou ser mais pescador de peixe, sim pescador de homem? Ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Deus. Jesus olha para ele e diz: tu me amas, Pedro? Olhando nos olhos dele, ele diz: eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro olha e diz: Senhor, me perdoa, mas tu sabe que eu te amo. Então apacenta os meus pequeninos, Pedro. Vem e me segue. Foi a última vez que alguém quis fazer obra para Deus sem amor. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouvi um barulho dos céus. E um vento impetuoso veio e tomou aquele lugar. Quem estava lá era quase 120 pessoas. Sabe por que não tinha 120? Porque um traidor quebrou o ciclo. Se ele tivesse lá, tinha sido a totalidade dos 120. Ah, meu Deus. E de repente,
Um vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo tomou conta de todo mundo, ao ponto que ninguém conseguiu ficar normal. E aquele homem que estava acostumado com os 153 grandes peixes, a Bíblia diz que ele começou a falar: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não são homens embriagados da terra. Eu já tive nesse mundo, eu já congreguei na igreja e dei trabalho. O que vocês viram aqui foi o poder do Espírito Santo de Deus. E eu posso te falar no presente: vocês mataram o meu Jesus. Eu posso dar um conselho para vocês: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus na sua vida. Quem quer aceitar Jesus, irmão? Quase 3.000 pessoas se renderam. Teve a perseguição. Todos os discípulos fugiram. E Pedro diz: eu não nego mais ele. Se for para morrer, eu morro aqui. Eu vou morrer aqui. Eu conheci ele aqui. Eu vou ficar aqui. A partir de hoje eu edifico discípulos para o reino dos céus. E a Bíblia diz que Tiago foi morto ao fio da espada. E Deus levantou um outro Tiago, que era irmão de Jesus, que cresceu com Jesus, que andou com Jesus e não cria em Jesus. Mas quem tem um encontro real com a ressurreição de Cristo, é impossível continuar sem crer. Depois que o Cristo ressurreto apareceu para ele, ele disse: meu Senhor, onde eu posso remir o tempo? Ele disse: então se levanta no lugar daquele que foi o primeiro a morrer por mim. Estou falando primeiro na questão de ser o tripé, a coluna. E ficou Pedro, Tiago e João. Aquele que negou, aquele que nunca creu, e aquele que sabia que era amado. E aí o pilar da igreja se levantou. Até hoje a igreja é composta, a igreja de verdade, por aquele que negou, mas se arrependeu. Por aquele que nunca creu, mas teve um encontro com Jesus ressurreto. E por aquele que sabe que é amado. Em qual situação você está aí? Quem está comigo nessa aí? Quero orar por você antes de passar para a ceia. Você pode ficar de pé junto comigo? Ah, meu Deus. Você está com alguém da sua família aí, irmão? Você consegue pegar na mão da sua família? Eu creio, irmão, que não vai ficar nenhuma unha no Egito. Ninguém fica para trás. Só fica para trás se for teimoso. Você consegue pegar na mão dessa pessoa e você vai orar junto com ela. E você vai voltar a crer no poder de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Comece a crer no fervor de Deus para a tua casa. Comece a crer no fervor de Deus para a tua família. Comece a crer que Deus vai te usar novamente. Comece a crer que os mistérios de Deus vão ser revelados através de você. Comece a crer que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Porque você vai habitar na casa do Senhor para todos sempre. Existe um sonho de Deus na tua vida. É tempo de você olhar pelo lado de dentro, é tempo de você olhar as coisas como realmente são, e é tempo de você entender que vencedores o tempo todo. É tempo de você crer no Deus que é todo poderoso. Deus abençoe esse homem que entendeu essa palavra, abençoe essa mulher que entendeu essa palavra, abençoe esse jovem que vai gastar a vida, papai, usando a sabedoria que Deus deu para ganhar almas para o Senhor. Abençoe esse senhor, essa senhora que está dizendo: Deus, não tem tempo para mim. Eu vou remir o tempo, eu vou abençoar essa obra, eu vou servir ao Senhor com alegria. Vem libertando por completo das nossas emoções frustradas, e vem tornando os homens e mulheres segundo a tua imagem, a sua semelhança. Nós declaramos, papai, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós declaramos que nós estamos debaixo do poder da cruz de Cristo. Nós declaramos que nós somos salvos em Cristo Jesus, e o maligno não pode nos tocar. Você crê que essa palavra é de Deus? Então a partir de hoje eu não quero ver você disperso em culto. Eu não quero você achando que toda palavra aqui é para te julgar, é para te condenar. Não, é para te libertar de você mesmo. A partir de hoje eu quero você cheio do Espírito Santo, orando pela tua casa em todo o tempo. A partir de hoje eu quero você edificando. A partir de hoje eu quero você cumprindo o ID de Deus na tua vida. Tem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho de alguém lavado, sarado, restaurado e cheio de Deus.
Ah, Deus, sela nessa noite, Pai, com a tua eterna aliança. Se você crê que é de Deus essa palavra, aplauda o Senhor como você nunca aplaudiu Ele. Aplauda o Senhor como você nunca aplaudiu Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.